Bom, mas sem mais delongas, vamos aqui também a uma outra história daquelas que, se a gente tivesse visto num filme, ia achar que o roteiro estava ruim e que era exagerado, né, Júnior? Sim, A Thaisa Oliveira já está aí para contar isso? prontinha, está a postos. Então vamos lá, Thaisa Oliveira, vamos a este enredo de realidade e ficção do nosso Brasil. Oi, Madá, boa tarde a você e a todos. Realidade fantástica aqui no Brasil, né? Ontem, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o deputado João Rodrigues, do PSD de Santa Catarina, a retomar o seu mandato na Câmara dos Deputados de fevereiro desse ano, onde ele cumpre pena ali de 5 anos por crimes que ele cometeu em 1999, fraude e dispensa de licitação. A defesa dele vinha tentando contestar o fato de ele estar preso em regime fechado, sendo que ele deveria estar cumprindo a pena em regime semiaberto. Os advogados, inclusive, tentaram uma autorização no mês de abril para que ele trabalhasse, voltasse à Câmara dos Deputados, mas aí a juíza da Vara de Execuções Penais aqui do Distrito Federal negou esse pedido, dizendo que não haveria possibilidade de controlar ele ali dentro da Câmara dos Deputados, né? Até porque algumas sessões se estendem até mais à noite. Na quarta-feira, a mesa diretora da Câmara dos Deputados chegou a autorizar ali que o primeiro suplente dele, né, o vice do deputado João Rodrigues, assumisse a vaga dele. Esse primeiro suplente é o Edinho Bez, do MDB de Santa Catarina. Isso foi publicado no Diário da Câmara de hoje. Essa mesma decisão da mesa da Câmara dos Deputados, a mesa diretora, estabelecia que o deputado João Rodrigues, por estar afastado há 120 dias do mandato dele, né, como ele está preso na Papuda, ele estava longe da Câmara há 120 dias. Por isso, a mesa determinou que ele perdesse o salário a partir de então e perdesse a verba de gabinete. Essa decisão, né, que exoneraria todos os assessores parlamentares do deputado, seria publicada hoje. Então veio assim como um alívio. Essa foi a palavra que o chefe de gabinete dele, Josué Rafael, usou para descrever. A decisão saiu ontem, já bem tarde da noite, e hoje de manhã eles seriam todos exonerados. E aí o Josué explicou que uma edição extra, né, do Diário da Câmara acabou sendo usada para cancelar essa exoneração, para cancelar esse corte da verba de gabinete e para cancelar essa solicitação, né, para que o primeiro suplente, o Edinho Bez, começasse a trabalhar na semana que vem. De imediato, o ministro Barroso autorizou a sua saída para trabalhar, porque não foi pedida a perda do mandato dele. E o que estava acontecendo era que ele ia perder o mandato, inegavelmente, né, por uma decisão equivocada. Então, ontem começou alguns reparos que a gente entende de justiça, né? A reação dele foi muito boa, estava radiante, muito alegre, muito confiante que a justiça vai prevalecer no final. Pois é, agora depende da juíza, né, da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, estabelecer onde ele vai cumprir a pena. Porque essa decisão do ministro Luiz Roberto Barroso estabelecia que, de fato, ele precisa ir para o regime semiaberto, ele estava no regime fechado. Então, isso ainda não está definido. O Josué diz que há a possibilidade de que ele volte para o trabalho na Câmara com uma tornozeleira eletrônica, Madá, porque aí o horário, né, dos trabalhos na Câmara tem dias que se estendem ali até 11, meia-noite. Então, por isso, seria uma forma mais segura de acompanhar a movimentação dele. Mas isso vai ficar definido pela Vara de Execuções Penais. Por isso, ele segue ainda na Papuda, onde ele recebeu hoje essa notícia da mulher dele e do chefe de gabinete dele. A expectativa, segundo os assessores do deputado, é que ele volte para a Câmara ainda na segunda-feira e no mais tardar na terça-feira mesmo. A gente falou da história dele aqui, porque ele estava como membro integrante, né, Madá, daquela comissão que vai pretende reformular o novo Código Penal.
Só que quando ele estava ali, né, integrando essa comissão, ele já estava cumprindo pena na penitenciária da Papuda, aqui em Brasília. É que eles queriam alguém com experiência, né, Thaisa? É impressionante. Essa história desse deputado é uma das coisas mais impressionantes, mais surreais que a gente vai ver. Porque, assim, não vou nem entrar no mérito de discutir qual é o caso dele específico, mas onde fica aí, né, o interesse do povo? Qual é o interesse do povo do estado dele, do povo que votou nele, de ter um representante que está nesse entra e sai da cadeia? Será que o povo iria querer ele nesse lugar, nessa situação de estar com tornozeleira eletrônica? Será que ele tem voz ativa em uma votação, em um debate, usando uma tornozeleira eletrônica? É do interesse do povo que o seu representante esteja cumprindo uma pena de prisão? Para mim é muito estranho que num julgamento desse o mandato seja levado em conta como se ele fosse um emprego, né? Exato, Manda. E, enfim, a gente falou disso aqui também, porque nesse período em que ele esteve preso, ele continuou recebendo salário, recebendo a cota parlamentar, né? Uma verba que os deputados têm direito para manter um escritório na cidade deles, para manter ali uma referência, né? Para as prefeituras, para os cidadãos que quiserem acompanhar o mandato e fazer demandas, continuou recebendo esses valores e continuou recebendo também essa verba do gabinete, né? E aí a Câmara ficou nessa situação só agora, 120 dias depois dele cumprindo pena, que esses direitos, né, esses benefícios, salário, a verba de gabinete e essa exoneração tinham sido definidos. Então, nesses 120 dias, mais de 120 dias em que ele passou aqui no complexo penitenciário da Papuda, né, onde ele ainda está agora, enfim, esperando essa definição da vara de execuções penais, ele continuou recebendo. Claro, ali a Câmara fez um desconto, né, da presença, porque os deputados ganham um acréscimo pela pontualidade dele, né, enfim, por participarem das sessões deliberativas, como ele não estava indo e não estava justificando essa ausência, ele estava tendo um desconto. Mas ali a média salarial chegava a R$11 mil, né, nos meses que a gente acompanhou. Bom, quer dizer, ele estava sendo pago para representar o povo e tudo que estava acontecendo é que o povo estava pagando a estada dele no presídio da Papuda, onde ele não foi parar porque estava representando bem demais o povo brasileiro. É mais uma daquelas decisões judiciais que deixam a gente de cabelo em pé, mas decisão judicial você acata e depois contesta, e a gente continua acompanhando esse caso aqui. Thaisa, um beijo, até segunda. Daqui a pouquinho essa matéria você já colocou no blog ontem à noite, assim que saiu a decisão, não foi isso? Isso, essa já está lá. Agora a gente vai continuar ali na expectativa para saber se ele vai mesmo usar essa tornozeleira eletrônica, né, Mandar? Como é que vai ser isso, essa volta para a Câmara? Beleza, então um beijo, até segunda. Um beijo, até segunda.